Bom dia a todos. Eu agradeço o convite do Conselho de Comunicação Social estar presente nessa discussão. Eu acho que esse é um tema muito atual, muito pertinente, muito importante, e eu acho que ele, de alguma forma, mostra características da internet, características desse ambiente em que vivemos, que tem que ser levadas em conta quando discutimos esse assunto. Então, o primeiro ponto que eu diria, deixa eu ver se eu consigo, tem vindo aí uma apresentação, o primeiro ponto que eu diria é que na internet, e essa mesa mostrou isso muito bem até agora, com as apresentações tanto do Alexandre quanto do Zerboni, as coisas funcionam de uma forma colaborativa. Quer dizer, é fundamental que a gente coopere para que se atinjam os resultados que se quer. E essa cooperação é uma cooperação interinstitucional, interpaíses, intercomunidades, todo mundo, porque senão a internet não seria o que ela é. Quer dizer, o primeiro ponto importante é lembrar que foi muito bem destacado aqui na mesa, as coisas avançam quando todos estão conscientizados de que aquilo é importante. Só para dar um exemplo que não tem a ver com o IPv6, o Brasil tinha uma posição bastante ruim na área de spam mundial. Quer dizer, era considerado um país gerador de spam, era o segundo país maior gerador de spam do mundo, chegou a ser primeiro em pouco tempo. E nós nos preocupamos com isso. Que diabos, por que será que o Brasil está tão ruim nessa medição? E aí foi feito um estudo interno, fizemos umas máquinas que atraíam spam para ver o que era, isso chamam-se potes de mel, né, honeypots. E examinando o spam, vimos que a maioria do spam gerado pelo Brasil para o mundo não era em português, era um spam em línguas orientais aí do Extremo Oriente. Então ficou claro que a gente estava sendo só usado como espelho do spam e na verdade o spam não era gerado no Brasil, nós éramos só um refletor, né? Então, com uma ação conjunta das operadoras, dos provedores, a ajuda da Anatel e tudo mais, nós sugerimos que os provedores fechassem a porta 25, que é uma porta que é explorável para o spam, e o fechamento da porta 25 nos colocou hoje por volta do 20º lugar de spam, o que é um número espetacular, porque nós somos, em geral, alguma coisa entre o 8º e 9º nos números de internet e nos números em geral. Bom, eu vou mais ou menos mais próximo ao assunto. Então, bom, primeiro, só para lembrar coisas importantes da internet, quer dizer, a internet é uma rede que gostaria de ser ponta a ponta. Eu vou dizer por que eu comento isso. O que é que gostaria de ser? Ela gostaria que as extremidades finais conversassem sem interferência de ninguém no meio. E ela tem que ser mantida simples para poder ser escalonável, as complexidades têm que ser levadas na borda da rede, tem que ser neutra, tem que ser, se possível, stateless. Em suma, são alguns detalhes técnicos que eu não vou perder tempo discutindo, mas são importantes para a parte seguinte. A parte de números faz parte do que a gente chama de recursos coordenados. O que significa isso? Para a internet funcionar, nós temos que combinar algumas coisas e todos nós temos que jogar segundo a mesma regra do jogo. Da forma que se você joga futebol, tem que ter 11 de cada lado e um campo retangular e a bola tem que ser redonda, etc. E tal. Então, existem coisas que não são... Não é quem é o dono da bola e quem é o dono do... Mas se você não combinar qual é a regra do jogo, o jogo não vai rodar. Então, o que é importante para a internet funcionar centralizadamente como um todo, essa coordenação pequena que precisa ser feita. Por exemplo, todos os equipamentos da internet para rodar tem que ter um número. E esse número tem que ser único. Eu não posso ter duas máquinas com o mesmo número, porque se tiver duas máquinas com o mesmo número, eu não sei como é que me dirijo a elas, né? Então, esse é um ponto de coordenação. Eu não posso entregar números ao acaso. Os números têm que ser distribuídos de uma forma coordenada, senão você não vai conseguir que a rede funcione. O segundo ponto que é importante é que, evidentemente, o número é uma coisa intratável do ponto de vista humano, então você tem que ter um nome que seja traduzido para um número. Então, quando eu escrevo www.senado.gov.br, eu estou usando um nome. Eu não tenho a menor ideia qual é o número daquilo, mas alguém vai traduzir esse nome para número. Então, nomes, números e os protocolos que são usados, né, são parte desse recurso de coordenação central. E ali tem uma frase do Postel, que falecido em 98, realmente um sujeito genial, na rede, dizendo que o nome mostra o que nós estamos procurando, o endereço mostra como nós, onde está esse que nós estamos procurando e a rota como nós chegaremos lá. Bom, isso aqui é só para mostrar que o IPv6, a primeira discussão sobre
protocolo para substituir o IPv4, é de 95, né? Essa versão foi superada pela versão final, a versão final é de 98, então nós estamos falando de um negócio que tem 18 anos, é isso? Praticamente 18 anos, tem maioridade praticamente, né? Ela tem 17 anos. Então, primeiro, não é absolutamente nada novo, né? O IPv6, já no estado de draft standard, existe desde essa época. O Robert Hinden, Bob Hinden foi um dos autores, Steve Denning, o outro. E esse é o protocolo que nós recebemos para substituir o IPv4 desde as priscas eras de 98. Por que isso aconteceu em 98? Aqui tem uma curva de gasto do IPv4, né? Então, se olharem a curva de gasto do IPv4, em 95 soou um alarme, porque naquela derivada, naquela inclinação, nós íamos bater no 100% antes de 2000. Então, em 95 ficou claro que o tamanho do IPv4 não comportaria o crescimento da internet e alguma coisa devia ser feita para impedir que isso explodisse, né? Foram feitas algumas coisas técnicas que eu não vou entrar em detalhe. Um deles é o NAT, que agora está sendo duplicado, né? Nós estamos falando de duplo NAT. O que é o NAT? O NAT é o seguinte, olha, eu não vou gastar endereço válido, né, com todos os computadores de uma instituição, né? Vou dar um exemplo parecido com telefonia. Quer dizer, eu tenho, digamos aqui, o Senado, você tem 10 mil telefones. Você precisa de 10 mil números de telefone para esses 10 mil telefones? Não, provavelmente não. Se você tiver lá, sei lá, uns 100 números de telefone e você usar ramais internos para os telefones, você consegue com 100 números atender os 10 mil, porque não vão ligar mais que 100 ao mesmo tempo, né? Então, isso foi usado na internet também, de forma a economizar números. Então, você, na verdade, usa números repetidos internamente. Todo mundo tem um ramal 10. Ramal 10 se repete em todos os lugares do mundo. Só que na hora que você sai para a telefonia, você tem que sair com um número real. Eu sou o 5509-3342. Quer dizer, você não pode sair com um ramal 10 que ninguém vai te reconhecer lá fora como ramal 10. Então, o pessoal sacrificou alguns pedaços de números da internet originais. A rede 10, por exemplo, é uma delas. Foi sacrificada em troca de se criar esse PBX, entre aspas, em que os números seriam reutilizados. Então, essa junção dessa ferramenta NAT com outra ferramenta chamada CIDR, que é a mesma coisa, um pouco diferente, permitiu que a coisa se esticasse e a curva aguentou. Esse gráfico termina em 2008, 2009, mas certamente estamos no limite de novo. Então, para dizer o seguinte, a internet tentou se salvar, ela sempre tenta se salvar, mas existem limites do que você consegue fazer e tem hora que você tem que, de fato, mudar o esquema de numeração. É como telefonia celular. Em São Paulo, a gente tem um 9 a mais, porque não cabia na numeração anterior, e é assim que é, porque não tem outro jeito. Eu comentei esse negócio do NAT só para dizer em relação ao fim a fim, isso introduz um probleminha. Qual é o probleminha, né? Quando eu tenho dois telefones na telefonia, eles falam diretamente entre si se um ligar para o outro. Mas se eu tiver um PBX, eu preciso passar por um porteiro, quer dizer, eu preciso primeiro telefonar para um número e vai atender um porteiro, que pode ser automático, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa, e que vai me dizer que ramal você quer, e aí eu vou dizer qual é o ramal e eu chego no ramal. Então, quando você tem um porteiro, você perdeu a comunicação fim a fim. Algumas coisas não vão passar automaticamente porque tem alguém no meio do caminho, né? E isso o pessoal mais, digamos, purista da rede, o pessoal mais duro da rede não gosta, né? Não gosta porque isso fere um princípio básico da internet, que é você ter um cara no meio do caminho que faz uma tradução de um lado para o outro. E toda vez que você tem alguém fazendo tradução de um lado para o outro, alguma coisa não passa, alguma coisa se perde, etc. e tal. Mas, em suma, essa foi a solução da época e nos permitiu sobrevivermos até agora. Então, esses IP que estão acabando, que o IPv4 tem esse número de endereços, são 4 bilhões de endereços e se esgotaram, né? O Brasil tinha recebido um pedaço de 4 milhões de endereços em 94. E também, já evidentemente, todos eles se esgotaram, não há mais. 4 bilhões, nós temos mais equipamentos na internet hoje do que 4 bilhões. O IPv6 é um número que não é pronunciável, né? Acho que nem o cofre do tio Patinha saberia dizer qual é o número aí, mas é esse número gigantesco. Na verdade, saímos de um número de 32 bits para um número de 128 bits, então é um número muito grande. Só para ter uma ideia, quer dizer, você vai entregar pedaços de IPv6 para instituições, para indivíduos. O menor pedaço que você entrega de IPv6 já é maior que o do IPv4 atual. Então, cada um de nós, se tiver um pedaço de IPv6, vai ter mais endereços do que todo o IPv4. Então, você vai poder dar endereço para todos
todos os seus botões, todos os seus fios de cabelo, tudo que você queira. No meu caso é fácil. Bom, essa é a curva de esgotamento mundial do IPv4. E eu queria anotar o seguinte, na verdade, deixa eu mostrar uma coisa anterior, que é isso aqui. Quando você distribui números IP, né, você distribui regionalmente. Então, você tem um órgão distribuidor na América do Norte, chama ARIN, toda a região da América do Norte é o ARIN que distribui endereços. Na região da América do Sul, Latina e Caribe é o LACNIC. O RIPE NCC, que distribui na Europa, evidentemente a Rússia é um pedaço da Europa, a Groenlândia também. O APNIC, que distribui na Ásia-Pacífico, e o AFRINIC, que distribui na África. Então, esses são os órgãos regionais que distribuem números, né? Então, aqui estão as curvas de esgotamento de cada um deles. Tirando a África, que está com esgotamento previsto a mais longo prazo, quer dizer, a África ainda está confortável, os demais todos já praticamente baixaram abaixo de 1/8. Eu não precisa entender o que é 1/8. 1/8 são 8 milhões de endereços, que é um bloco específico aí que você entregava nos velhos tempos. Então, todos que baixaram abaixo de 1/8 não tem mais endereço para entregar. E o primeiro que esgotou foi o APNIC, o da Ásia-Pacífico. Esse APNIC aqui foi o primeiro que esgotou. Um ano depois esgotou o RIPE NCC na Europa. Depois esgotou o LACNIC, que é o nosso. O ARIN esgotou esse ano, em agosto. E o AFRINIC ainda tem uma certa folga. Então, isso é um fato, para começar, internacional. Todo mundo sabe disso e tudo mais. Na América Latina, em alguns outros lugares do mundo, na Ásia, em outros lugares, nós temos também chamados registros nacionais. O NIC é um registro nacional porque ele é, inclusive, anterior ao LACNIC. Nós fomos fundadores do LACNIC, então nós recebemos agora endereços do LACNIC e distribuímos nacionalmente. Na América Latina, 2 fazem isso nacionalmente, o Brasil e o México. Os demais recorrem sempre ao LACNIC e o LACNIC não enxerga, então, as fronteiras, entrega a quem pedir que precisa de endereço. Então, nós recebemos o LACNIC e redistribuímos. Então, o órgão central que distribui aos regionais é a IANA. A IANA atualmente é uma função da ICANN, distribui os endereços para os RIRs, que são esses que eu falei, os regionais, que distribuem eventualmente para os NIRs e que entregam para os demais. Eu não vou perder tempo com isso, mas quer dizer, o estoque central, o alarme foi em fevereiro, o APNIC estourou em abril de 2011, o RIPE em setembro de 2012, o LACNIC em junho de 2014, o ARIN agora, eu falei agosto, mas é setembro de 2015, e o AFRINIC vai durar mais um pouquinho. Então, esse é um fenômeno internacional, não há o que dizer a respeito. O que acontece, então, agora deixa eu abrir um outro parênteses para discutir um pouco isso. Quer dizer, IPv6 e IPv4 são 2 numerações, como vocês viram, bem diferentes em tamanho e não são compatíveis entre si. Com o esgotamento do IPv4, né, os novos ingressantes na rede vão ter que ganhar números IPv6, porque não tenho mais IPv4 para entregar. Mas quem tem IPv4 e funciona bem em IPv4, ele vai continuar funcionando bem em IPv4 por bastante tempo. Então, o problema não é tanto a transição de quem tem IPv4 para ir para IPv6. O problema é que os novos entrantes, eles chegam falando a nova língua. E eu tenho que ter um atendente bilíngue. Quer dizer, o pessoal que falava português continua se entendendo com o atendente que falava português. Só que as novas camadas de entrantes da rede, os novos usuários que chegam, os novos serviços que chegam, a nova população, como não tem mais IPv4, eles vão chegar falando IPv6. Então, meu atendente que atendia na língua original tem que atender em 2 línguas para atender os novos entrantes. Um dia, talvez a nova língua seja a única. Mas a nossa preocupação não é garantir que todo mundo fale só IPv6. A nossa preocupação é que os novos entrantes não encontrem meia internet, que eles encontrem a internet entendendo a linguagem deles. Vou dar um exemplo prático. Nós vamos ter imposto de renda no que vem. Eu vou entrar no site Receita Fazenda Gov.br e fazer minha declaração. Se eu chegar usando IPv4, certamente vai funcionar como sempre funcionou. E se eu chegar usando IPv6? Se eu chegar usando IPv6, pode ser que a Receita não me reconheça. E é ruim, porque eu vou ser, digamos, um novo entrante da internet brasileira, na expansão da banda larga, etc. E tal, isso aquilo, e pode ser que eu não tenha mais IPv4 para chegar lá. Então, se eles me atenderem também em IPv6, tudo funcionará bem. Se não me atenderem em IPv6, eu vou ter que dar um jeito para superar isso. Aqui são as políticas de como você usa no final do IPv4, eu não preciso entrar em detalhe, cada um tem a sua política. Em geral, se alocam coisas muito pequenas para garantir que o sujeito consiga colocar um serviço novo em IPv4, mas a expansão sempre será em IPv6. Aqui é a porcentagem dos que têm IPv4 e IPv6 em cada caso.
a maioria do pessoal que é sistema autônomo no Brasil já alocou IPv6, não quer dizer que esteja usando. E IPv6, de fato, é a única solução, digamos, perene que nos permitirá continuar crescendo e teremos que crescer dessa forma. De novo, isso não quer dizer que você tem que imediatamente sair do IPv4 e IPv6. Não, você tem que prover serviço para quem vier falando de IPv6. Quer dizer, quem vier falando de IPv6 tem que encontrar o seu serviço usável, né? E os que são grandes e espertos já fizeram isso. Todos os grandes provedores de serviço, Yahoo, Google, YouTube e tal, atendem você em IPv6. Se você chegar em IPv6, funciona tão bem quanto em IPv4. Eles não vão tirar do ar a linha IPv4 deles, mas eles vão te atender nas duas linguagens. Isso aqui é o volume de alocações no Brasil, para dizer que estamos bem, já foi mostrado também pelo Zerboni, não precisamos perder tempo com isso. É a mesma curva que ele mostrou está aqui também. O número de acessos nossos tem crescido, se vê que isso vai indo razoavelmente bem. E aí vem o que o Alexandre comentou um pouquinho, eu vou comentar rapidamente. Como você faz essa transição de IPv4 para IPv6? Bom, eu mostrei aquele truque que foi usar o PBX, né, para você preservar a vida do IPv4 por algum tempo. Evidentemente que alguém inventou o duplo PBX, falou muito bem. Então, o que significa o duplo PBX? Bom, além da empresa ter um PBX, eu podia fazer um PBX na cidade, digamos assim, e daí eu ponho esse PBX na frente dos outros PBX. É uma explicação grosseira, mas a ideia é a seguinte: eu podia tentar usar um duplo NAT. O que significa um duplo NAT? Eu não só traduzo IPs para IPs não existentes, como ainda posso usar portas diferentes para IPs diferentes. A grosso modo, o pessoal que quer de alguma forma continuar fornecendo IPv4, ele tem uma saída, que é esse Carrier Grade NAT, que é o duplo NAT, em que, além de você reaproveitar o IPv4, você reaproveita ele pelas portas. Existem 64 mil portas, várias delas já estão usadas para coisas específicas, mas existem várias que estão disponíveis e você pode usar dessa forma. Isso como transição é uma solução. Isso como permanente seria péssimo, porque nós estaremos cada vez mais longe do fim a fim. E isso tem alguns efeitos colaterais, quer dizer, se alguém me entrega um IPv4 com porta, eu estou navegando com IPv4 e porta, e isso pode mexer em logs e coisas desse tipo. Eu queria abrir um parênteses para fazer um comentário sobre essa história dos IPs. Eu acho que às vezes existe uma intelecção que não é a mais correta, na minha opinião. O IP é algo associado a um equipamento, né? Não é razoável você imaginar que ao saber o IP de alguém você identificou o sujeito. Isso não é verdade e é bom que não seja assim. Eu, por exemplo, estou usando aqui a rede, entrei pelo Senado, estou usando o IP do Senado, né? Não é o meu IP, então estou usando o IP do Senado. Se alguém logar aqui vai ver que alguém do Senado fez algo, né? Quando eu estou no NIC, eu estou usando o IP do NIC. Quando eu estou dando aula na PUC, estou usando o IP da PUC. Na minha casa, estou usando o IP que o provedor me deu. Então, o IP é algo ligado ao equipamento em cada instante. Então, precisamos lembrar, quer dizer, quando você vai, por exemplo, coibir ilícitos, você tem que ter uma porção de coisas ao redor daquilo que descobrem, eventualmente ajudam a descobrir. Não é obrigação de alguém levantar o criminoso pela cordinha e dizer, eis aqui, o sujeito é esse. Quer dizer, na verdade, isso é uma colaboração de todas as áreas para você chegar ao meliante aí. E é fundamental isso. Então, é difícil dizer que é culpa do provedor que não indicou que a lei é o IP e tal. Por quê? Porque mesmo você sabendo o IP indica o equipamento. Pode ser que é minha filha que está usando isso, pode ser que eu emprestei para um amigo, pode ser que o cara está na minha casa, é uma visita. Em suma, claro que é bom você ter uma dica em relação a isso, mas eu só quero abrir esse parênteses para dizer que às vezes a gente acha que temos o conforto de dizer, não, temos o IP e a porta logados, então sabemos quem é. Não sabemos quem é. Sabemos que, eventualmente, um equipamento que usou aquilo naquele momento é o mais próximo disso, etc. e tal. Só para falar ainda no caso do IPv4, quer dizer, por que esse log, o CG, o Comitê Gestor já tinha há algum tempo dito, tem que guardar log do número e da hora, número IP e hora. Por quê? Porque o IPv4, exatamente porque estava acabando, ele era entregue dinamicamente, quer dizer, é como alugar carro. Eu não tenho carro para todo mundo, mas eu alugo 10 carros para 1.000 pessoas. Então, um cara alugou um carro lá de manhã, devolveu ao meio-dia, que foi alugado para outro cara à tarde e devolveu às 3. Então, eu preciso saber que hora o carro saiu, que hora o carro voltou, porque eu sei quem é inocente no processo. Então, o log vem desse fato de que a alocação dinâmica de IPs foi uma necessidade, não era bom que fosse assim, a internet não gostaria que fosse assim, gostaria que a alocação não fosse dinâmica, mas ela teve que ser dinâmica porque não tínhamos IP para todo mundo. Então, um provedor que tem 10 mil usuários, ele não tem 10 mil IPs, ele tem 1.000 IPs e torce para que apenas 1.000 usuários naveguem ao mesmo tempo, e aí ele vai reutilizando aquilo. Então, por isso era importante o log em cada caso. Bom,
Isso aqui é quando os usuários terão IPv6, tudo dá para ver que quando de fato os gregos dizem quando a faca chega no osso, aí todo mundo se mexe. Quer dizer, quando você chega no final do prazo, você tem que fazer a declaração de imposto de renda, então todo mundo está se mexendo. Isso aí estamos, digamos, vendo que o prazo está espremendo e estamos, digamos, vendo que o pessoal está se mexendo. Então, migrar porque o IPv4 está esgotado, você não tem alternativa. Se você usar CGNAT, que é uma alternativa de transição, você vai ter que investir em equipamento, você vai ter essa dupla tradução que acabei de dizer, você vai ter que usar o IP e a porta, você pode ter um problema eventual de conectividade, alguns aplicativos podem não funcionar com dupla tradução, tem alguns que não funcionam nem com NAT, imagina com duplo NAT. E você pode estar, de alguma forma, violando o fim a fim. Em suma, isso é um mal necessário, que a gente espera que seja curto, a gente entende a necessidade, porque, eventualmente, o IPv4, de fato, já se esgotou, e a gente tem que notar que os maiores serviços já foram para o IPv6. Isso aqui, por exemplo, você vai entrar no top site do Alexa, quantos já tem IPv6, dá para ver que a curva vai indo linearmente, crescendo bem, 17,5% dos máximos, dos mais importantes sítios já tem isso. Aqui nós temos como está a situação, por exemplo, no Brasil, aí, de quem já tem trânsito IPv6, tem várias operadoras aqui, GVT, CTBC, Level 3, a maioria deles já se posicionando na área. Essa é a curva da troca de tráfego no PTT de São Paulo, mostrando que já temos aí um tráfego que está chegando em 20 GB aí de IPv6, e esse é o pessoal que já está trabalhando com IPv6, a gente vai monitorando isso todo dia. Então, no Brasil, esse pessoal, por exemplo, já tem IPv6 funcionando, etc. e tal. A gente imagina que essa colaboração entre governo, Anatel, provedores, operadoras, vão permitir que a gente consiga ter, de fato, o cronograma aí de ter boa parte dos sites importantes até março de 2006, se der, se não der, a gente faz o que for possível. É isso. Obrigado.